Vamos continuar falando sobre a responsabilidade civil do Estado, tá certo? Eu preciso de 3 elementos para responsabilizar o Estado. Primeiro é o fato administrativo, que vai gerar o dano, tá certo? Depois eu quero ver a questão da culpa do agente em elegendo ou em vigilando, que eles chamam de a má escolha do agente ou a má fiscalização da conduta. O segundo pressuposto é o dano, né? O último pressuposto é o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. E aí, presente esses 3 requisitos, tá certo? Nós vamos, tá certo? Criar o que nós chamamos de conjunto probatório com nexo de causalidade que vai permitir a responsabilidade civil do Estado, tá certo? Só para você ter uma noção, né, que o Estado pode... O ônus da prova, por exemplo, o Estado, é possível você inverter o ônus da prova contra o Estado, porque muitas vezes o indivíduo não consegue comprovar suas alegações. Então é possível essa inversão aí na justiça, tá certo? O lesado também pode participar, tá certo? Desse dano, entendeu? E aí o Estado, né, não pode arcar sozinho com esse dano. Então é importante que seja uma partilha de responsabilidade se o lesado, se o usuário provocar também, é como se fosse uma culpa recíproca, mas aí importante é que o Estado vai responder com a sua parte, a sua ausência de serviço ou o mau serviço prestado. Fatos imprevisíveis que nós chamamos de teoria da imprevisão, caso fortuito ou força maior. Nesses casos aí, tá certo? Criou-se uma impossibilidade de punir o Estado, porque você tem aí a exclusão da responsabilidade do Estado quando acontecem esses fatos, tá certo? Que nós chamamos de confusão em virtude de situações que o Estado não tem controle, tá certo? Atos de multidão, por exemplo, é possível, tá certo? Quando você tem o caso lá do Rio de Janeiro, a polícia entrou lá no beco, jogou todo mundo dentro de um beco lá, é possível que o Estado responda no caso daquela morte, daqueles jovens lá e crianças que estavam lá numa festa lá em São Paulo, salvo engano. É possível que o Estado vai responder ali, porque os agentes, com 3 agentes, enfrentaram 5.000 pessoas, entendeu? Então eles agiram ali de forma... O serviço foi mal prestado, né? Claro, é possível ter um inquérito, aquela coisa toda, a ação civil, tá certo? Então você tem atos de multidão, é possível a responsabilidade do Estado. Você tem outras formas, danos de obra pública, o Estado faz uma obra pública e aí a obra acaba provocando tanto danos aos usuários como dano a terceiros, então é importante, é possível isso, tá certo? Condutas omissivas, quando o Estado é omisso, tá certo? Nós temos aí ações aí, por exemplo, ações que discutem a omissão do Estado. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da ação de descumprimento, a DO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Você tem um mandado de injunção que discute aí as possibilidades que o Estado não atua através da própria legislação. A responsabilidade primária ou subsidiária. Isso quer dizer o quê? O Estado pode ser responsável primeiramente quando ele executa o serviço, tá certo, para os seus agentes, e ele pode ser responsabilizado subsidiariamente quando ele delega aqueles serviços através do que nós chamamos de concessionários e permissionários dos serviços públicos. Já conversei com vocês sobre isso, tá certo? Então essa responsabilidade é subsidiária. Se o concessionário não responder, o Estado vai ter que responder, tá certo? Muito bem. Atos legislativos. É possível punir o Estado por atos legislativos? É uma discussão bastante complexa, entendeu? Existe uma divergência dos autores, mas é importante que, quando a lei contraria interesses de agentes, infelizmente não se pode responsabilizar o Estado por causa desses prejuízos, tá certo? Porque a lei é genérica, ela é aberta, então dificilmente você consegue, tá certo, conseguir punir o Estado por isso. Leis inconstitucionais.
Outra questão também, porque a lei é inconstitucional, às vezes uma lei emanada por um Estado é declarado inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, ela provoca danos e tal, e isso pode, em tese, no controle incidental, causar um prejuízo, e o juiz, lá no controle difuso, ele pode afastar aquela lei, tá certo? Mas isso não vai, tá certo? Ocasionar a responsabilidade civil do Estado por causa de uma lei inconstitucional, tá certo? Leis de efeitos concretos, uma lei que nós temos a ADI aí, e o STF pode, tá certo, analisar aquela lei como inconstitucional, mas isso não vai permitir que o indivíduo ajuize uma ação contra o Estado por causa daquela lei considerada inconstitucional. A omissão legislativa, eu expliquei para os senhores aqui sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a questão do mandado de injunção. Então, são padrões de razoabilidade e proporcionalidade que impede, tá certo? Atos judiciais e administrativos, atos do juiz, na função jurisdicional. A juíza colocou um indivíduo na rua, ele preencheu os requisitos do estuprador, ele vai e estupra novamente. Isso quer dizer o que? Ele ficou lá 6, 10 anos na cadeia, nunca fez nada de errado, preencheu os requisitos para ir do fechado para o semiaberto, e a juíza foi e colocou o indivíduo na rua com laudo psicológico, o cara sai na rua lá e estupra novamente. Não tem como você punir o juiz ou um ato administrativo legal, onde você preenche os requisitos e você vai punir o Estado, tá certo? Isso é praticamente impossível, porque é inviável a produção de danos que o Estado apenas preencheu o ordenamento jurídico, tá certo? Diferente quando o juiz viola os deveres funcionais, aí ele vai responder lá na lei da organização da magistratura, tá certo? E isso pode entrar o artigo 37, quando o juiz de forma dolosa quer punir alguém, quer fazer algo errado, entendeu? Aí é diferente, tá certo? Aí pode o juiz, aí entrar aquela teoria do 37 da Constituição, do artigo 37, que o Estado vai responder e depois o Estado vai entrar contra o juiz na ação de regresso, tá? Condutas culposas, e aí o Estado vai indenizar o indivíduo por erro judiciário. O indivíduo que é homônimo aí, tá certo? O juiz acaba condenando o indivíduo, coloca o indivíduo preso, não verificou direito, entendeu? O cara ficou preso além da sentença, e isso vai levar o Estado, tá certo, a ser responsável por erro judiciário, tá certo? Então e aí vamos se reparar aquele dano, indenizar o indivíduo, tá certo? Tem uma série de possibilidades para você avisar um montante indenizatório, os juros de mora e atualização monetária. Como é que você vai reparar esses danos? Administrativamente e civilmente, tá certo? A prescrição para você entrar com a ação, 5 anos, tá certo? 5 anos para você entrar com essas ações, para você ter o direito de ter o seu dano reparado. Tá certo? 5 anos é o prazo prescricional. Sujeito passivo da lide. Normalmente o sujeito passivo da lide é o agente estatal causador do dano. Tá certo? E isso quando você vai entrar contra o agente estatal causador do dano. Entendeu? Quando você vai entrar direto, claro que o 37, né, colocou lá a questão do agente. Então você não vai entrar contra a pessoa jurídica e a pessoa jurídica vai permitir que entre com ação de regresso contra o agente. Vai ter intervenção de terceiros nesse caso? Nesse caso concreto, não, tá certo? O CPC de 73 estabelecia que o servidor estivesse junto com o Estado na ação. Hoje não é mais obrigatória, tá certo? Essa presença do servidor. Então, o Estado vai entrar com a ação, você entra com a ação contra o Estado, depois o Estado entra com ação de regresso contra o servidor, mas não precisa mais do servidor. Inclusive, ele vai responder aí na 8.112/90 contra o Estado, por exemplo, se ele for um servidor federal, tá certo? O direito de regresso, isso quer dizer o quê? O Estado vai entrar com a pretensão contra o servidor, tá certo? Tanto na esfera administrativa para punir o servidor e na esfera judicial para receber o que ele já pagou, tá certo?
o desconto da folha de pagamento, entendeu? Uma série de coisas que, tá certo? Claro que o agente só vai responder se ele agiu com dolo ou culpa, tá certo? Não vai responder, tá certo? E aí o Estado vai entrar com essa ação, a pretensão, né, para que haja a responsabilidade do servidor, entendeu? Importante. O prazo prescricional aqui do Estado fazer essa ação de regresso não tem. Diferente quando você, usuário ou agente. Aqui não tem prescrição, tá certo? Essas ações são imprescritíveis inicialmente, tá certo? O mais importante é o Estado responde pelos seus atos, tá certo? E tem uma série de requisitos para ele se responsabilizar no direito administrativo. Um abraço para vocês, só para vocês terem uma base desse conhecimento, os tópicos mais rápidos para que vocês não possam perder seu tempo. Um abraço, galera. Obrigado.